Olá, professor, olá, professora. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou professor aqui da Escola Bíblica da Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina. E nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 6, desse quarto trimestre agora de 2018. Aqui na Assembleia de Deus em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, que tem como tema esse trimestre Aprendendo com as Cartas. Esse trimestre muito interessante, a gente está tratando a respeito de vários temas ao longo das cartas do Novo Testamento. Talvez sejam uma das minhas partes preferidas de toda a Bíblia, e várias delas chamam muito a nossa atenção por estarem explicando a nossa fé, por estarem dando conselhos, inclusive, muito práticos para o nosso dia a dia. Nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 6, com o tema Alegrias e Felicidades. O texto bíblico da nossa lição dessa semana é Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o 13. Uma passagem um tanto longa até, mas é o centro de toda a epístola. Como destaque, tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4 e 4. Os objetivos dessa lição são: primeiro, definir o que é alegria. Segundo, mostrar que a alegria cristã não deve estar baseada em circunstâncias. Terceiro, enfatizar o contentamento como forma de triunfo sobre todas as coisas. Nessa lição a gente vai estar tratando mais especificamente a respeito da epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses provavelmente é a minha epístola preferida do Novo Testamento, por causa de toda a riqueza que ela tem por trás dela. Talvez você encontre epístolas, cartas mais completas em questões doutrinárias, mais práticas em alguns pontos, mas Filipenses tem todo um contexto, toda uma prévia em que situação foi escrita, para quem foi escrita, em que circunstância, que talvez ela torne um dos conteúdos mais ricos de todo o Novo Testamento. Uma das dicas, já faz um tempo que eu dei essa dica da última vez, vou estar enfatizando ela novamente hoje. Na revista você encontra as leituras devocionais para cada dia. É muito interessante que você incentive os seus alunos a lerem isso sempre. Por quê? E é uma forma de eles estarem inserindo tanto o conteúdo da lição ao longo da semana deles, estarem talvez já refletindo sobre alguns temas que eles vão estar falando na classe futura, e é uma forma deles estarem tirando um tempo para as escrituras diariamente. É muito interessante que eles passam um tempo, reflitam, incentivem seus adolescentes. Inclusive, uma das dicas que eu dou é, se a sua congregação, o seu grupo de adolescentes, tem algum grupo no WhatsApp oficial da classe ou do próprio Ministério de Adolescentes da sua igreja, encaminhe diariamente esses versículos para os seus alunos. É uma forma de você já estar despertando a curiosidade deles ao longo da semana para aquilo que vai ser escrito, e é uma forma de eles estarem tendo, como eu comentei, esse contato diário com a palavra, porque quanto mais tempo nós passarmos com a palavra, quanto mais tempo nós passarmos com as Escrituras, melhor nós vamos conhecer a Deus, porque são as Escrituras que nos revelam a Deus, são as Escrituras que mostram quem Deus é para nós, a humanidade. Então, mande os versículos sempre que for possível para os seus alunos. É muito interessante, existe um aplicativo de Bíblia para celular, o YouVersion, ou YouVersion, como é o inglês correto, que você pode criar imagens dos versículos. Você pode ir lá, abrir o versículo em questão, e você pode pegar e selecionar o versículo que você quer e criar uma imagem. Ele vai te dar algumas opções de fundos, algumas opções de fonte, de letra, que você pode estar utilizando, e você pode ir criando. É uma forma de você estar despertando mais a atenção do seu aluno, inclusive uma forma de talvez eles mesmos estarem podendo compartilhar esses versículos com outras pessoas que eles gostem, com outras pessoas que eles amem. Então é muito interessante. Encaminhe sempre esses versículos para os seus alunos, para eles estarem tendo mais contato com a palavra e conhecerem melhor a Deus no dia a dia deles. Imagine que eles podem ser ricamente abençoados através disso. Aqui nós vamos chegando na sessão Quebrando a Rotina. Tem uma dinâmica bastante interessante para você estar fazendo com seus alunos ali. Eu vou estar indicando mais uma. Mas primeiro eu vou explicar um pouco ela.
Como é essa dinâmica? Você vai dividir a sua classe em grupos, tanto que você considere suficiente para a sua lição, nem muito grandes, nem talvez muito pequenos. Você vai vendar um dos integrantes desse grupo e esconder ao longo da igreja ou de onde for a classe que vocês fazem algumas coisas para eles estarem encontrando. E quem vai ter que encontrar isso é justamente a pessoa que está vendada. Como é que ela vai chegar até esses determinados lugares? Eles vão ter que simplesmente confiar na pessoa que vai estar guiando eles, seja os outros integrantes do grupo, seja até você mesmo, professor. Essa pessoa vai ter que confiar na pessoa que estiver guiando, estiver orientando, para poder chegar nessa recompensa que ele tem futura, nessa recompensa que você escondeu. Você pode colocar um versículo, você pode escolher colocar um doce, um bombom para os seus adolescentes, um versículo que esteja grampeado do bombom, alguma forma que realmente eles se sintam recompensados por algum esforço que eles possam ter feito. E por que eu sugiro essa dinâmica? Porque a alegria, a nossa alegria, ela sempre precisa estar em conformidade com a nossa confiança em Deus. Se nós não confiamos em Deus, se nós não cremos na direção, na orientação de Deus na nossa vida, nós nunca teremos verdadeira alegria. Por quê? É Deus que nos guia em todas as circunstâncias, em todas as situações, que vai nos guiando, nos orientando, nos mostrando qual é a vontade dEle. E é nisso que nós temos alegria. Nós não dependemos de nós mesmos. O seu adolescente vendado, ele não pode depender de si mesmo. Ele depende de outros à sua volta. E nós, da mesma forma, no nosso dia a dia, na nossa vida, dependemos de Deus em todas as coisas. Eu dou essa ideia de fazer essa dinâmica com os seus alunos. Vai ser um momento divertido, vai ser um momento dinâmico, descontraído, e ao mesmo tempo pode passar um significado muito profundo para os seus adolescentes. É muito interessante. E agora, chegando na introdução da nossa aula, por que é tão relevante nós tratarmos de alegria atualmente? Se você ouvir talvez pessoas mais velhas, de mais idade, elas vão contar que as coisas antigamente eram talvez muito mais difíceis, muito mais duras, muito mais desgastantes, exaustivas. E hoje nós temos basicamente tudo talvez muito fácil, tudo muito tranquilo, em uma situação completamente diferente. Imagine, meus bisavós vieram da Alemanha, por parte de mãe, vieram da Alemanha fugindo da Segunda Guerra Mundial. A minha situação hoje é completamente diferente do que da minha família naquela época. Imagine só que talvez, se eles olhassem para a minha situação hoje, eles disseram, nossa, essa pessoa, esse meu bisneto, trisneto, ele com certeza é muito mais feliz do que nós somos hoje. Mas, na verdade, se você parar para observar, é justamente o contrário. Talvez, justamente por atualmente as coisas talvez serem um pouco mais fáceis, digamos assim, um pouco mais tranquilas, ou serem fáceis de uma perspectiva dos antigos, que talvez tinham que batalhar com outras coisas que nós não batalhamos hoje. Apesar disso tudo, como é grande a aridez espiritual que muitas pessoas têm enfrentado, a falta de alegria, a falta de contentamento. Se você vier aqui para o Blumenau, você vai se deparar com um dado muito assustador. Nós vivemos numa região relativamente confortável do país, comparado com muitas outras. Santa Catarina é um estado realmente bem desenvolvido. A minha cidade aqui, Blumenau, é uma cidade relativamente desenvolvida, comparado com outras regiões do país. E se você for vier para cá, você vai descobrir que na nossa cidade, mais pessoas morrem por suicídio do que por assassinato. Na nossa cidade, todos os anos, mais pessoas morrem por tirarem a sua própria vida, por desistirem da sua própria vida, por entregarem a sua própria vida, do que por pessoas que tiraram a vida delas. Por que isso? Ora, é uma região relativamente segura, onde você não vai ter tantos casos de violência. Temos realmente nossos problemas, mas comparado com outras regiões, talvez seja um pouco menos. E ainda assim, muitas pessoas desistem da sua vida todos os anos. Muitas pessoas não veem motivos para continuar batalhando ao longo dos anos. Por que isso? Justamente porque as pessoas hoje buscam alegria nas coisas erradas. Buscam alegria em coisas financeiras, em tranquilidade financeira, seja em conforto, seja em estabilidade. E ao mesmo tempo que elas têm talvez todas essas coisas, elas descobrem que aquilo que elas sempre buscaram, aquilo que elas sempre almejaram como sendo aquilo que iria trazer a verdadeira alegria para elas, na verdade, não passa de algo vão.
Então nós trabalhamos esse tema da Epístola aos Filipenses, que é a Epístola da Alegria. Essa carta ela foi escrita numa situação muito interessante. Paulo escreve ela em meio ao cárcere, ele estava preso. Existem controvérsias, foi na primeira ou na segunda vez que ele foi preso, provavelmente foi na segunda, a prisão mais longa que ele teve. E é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que ele mesmo evangelizou, e que não era uma comunidade formada, em sua maioria, por judeus convertidos. Existiam algumas cidades onde Paulo ele ia pregar, e a maioria das pessoas que se convertiam já eram judeus, que então criam no Messias enviado por Deus, o Jesus Cristo. E a igreja em Filipenses não, ela foi formada quase que em sua maioria por pagãos, por pessoas que não eram convertidos ao judaísmo, não eram prosélitos, são pessoas que se converteram diretamente à fé cristã. Paulo não repreende a igreja. Se você vê, por exemplo, Gálatas é uma carta onde Paulo está muito decepcionado com a igreja local. Às vezes ele está realmente parecendo estar irritado, digamos assim, com a igreja local, porque abandonou o verdadeiro ensino. Em Filipenses você não encontra nada disso. Paulo não repreende a igreja, Paulo não exorta a igreja por nenhum erro. Ele, pelo contrário, ele é uma epístola, é uma carta onde ele passa muito tempo procurando consolar aquelas pessoas, procurando dar um feedback da sua situação e buscando mostrar para aquelas pessoas que em tudo Deus estava cuidando das coisas. Se você for observar, é uma igreja que ela era muito zelosa por Paulo, era muito grata pela obra de Paulo naquela cidade. Por quê? Foi através dele que Deus agiu, Deus resgatou através daquelas pessoas. Você percebe isso, por exemplo, quando ele agradece pelas ofertas. Ora, você vai ver em algumas outras cartas onde Paulo é bem enfático ao dizer: vocês não me deram oferta nenhuma, em nenhum momento eu tirei algo de vocês. E os filipenses não, eles davam ofertas a Paulo por gratidão, por cuidado, por carinho que eles tinham pela vida dele. Então essa situação da igreja em Filipenses é uma igreja que talvez estava muito preocupada porque Paulo estava preso, talvez a sua vida corresse perigo, e Paulo escreve ele para tranquilizá-los, para consolá-los e para mostrar que Deus estava no controle de todas as situações. E nós chegamos no primeiro tema da nossa aula, o que é alegria. Como diz ali a lição, de acordo com alguns manuais de ética cristã, a alegria é a emoção prazerosa resultante da satisfação da sede insaciável do homem por uma vida plena. Toda a humanidade, por toda a história, busca satisfação, busca completude, busca se sentir completo, esse vazio que existe dentro de nós. Mas, ao longo da história, e principalmente nos dias atuais, as pessoas buscam se contentar com coisas que não são aquilo que realmente pode nos preencher. Buscam se contentar através de prazeres sexuais, riquezas, conforto, viagens, coisas que muitas vezes não são pecado em si mesmo, mas não foram criadas por Deus para nos ser a nossa fonte de contentamento. E justamente por isso acontecer é que muitas vezes as pessoas acabam caindo no desespero, porque como o autor de Eclesiastes, elas descobrem que tudo isso é vão. Tudo isso não vale a pena, em última instância, tudo isso é nada. Paulo diz ali mesmo em Filipenses que ele tinha todas as coisas que alguém poderia desejar, talvez, quando ele era perseguidor da igreja. Mas ele fazia tudo aquilo como esterco, para que o evangelho fosse expandido, para que o evangelho de Cristo fosse glorificado. Quando a gente estuda a palavra, a gente percebe que a alegria está em todo lugar. Deus ele vai mostrando a sua graça, a sua misericórdia, a sua providência para com o seu povo ao longo de toda a história. Ora, você talvez possa demonstrar para os seus adolescentes algumas situações onde você estava em dificuldades e Deus entrou com providência. Seus adolescentes podem contar histórias onde eles mesmos ou a família deles estava passando por necessidades e Deus entrou com providência, seja através da igreja, seja através de outros meios, porque nós sabemos que em última instância Deus é que faz todas as coisas. O auxílio devocional ele conta a história de um homem, tem ali o trecho do livro Max Lucado, que sofria de paralisia cerebral e ainda assim foi missionário e ele tinha verdadeira alegria dentro dele. Existiam alguns outros casos interessantes. Um que eu me recordei quando estava preparando aqui o material para esse vídeo é o Nick Vujicic, ou Vujicic. Você talvez já deve ter visto algum vídeo dele no YouTube, é aquele rapaz que não tem braços nem pernas e ainda assim ele dá palestras para jovens, para adolescentes, ele
tanto motivacionais quanto evangelísticas, e mostrando que apesar de todas as dificuldades que ele enfrenta, ele encontrou Deus, e Deus cuida dele, Deus sempre provê tudo o que ele precisa. Quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, a gente começa a perceber os motivos da nossa alegria. A nossa alegria, ela não é fruto de uma mera autonegação, ela não é fruto simplesmente do que nós temos, ela é verdadeiramente sim fruto da confiança em Deus. Por isso aquela dinâmica que eu sugeri no começo da aula, para que você pudesse mostrar para os adolescentes que a confiança em Deus é aquilo que nos traz contentamento, é aquilo que nos leva para onde nós devemos ir. Existem algumas coisas que a lição aqui destaca, eu quero estar trabalhando com vocês. Embora Paulo não tivesse no controle da situação onde ele escreveu a carta aos Filipenses, ele destaca algumas coisas para eles. Primeiro, a alegria não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria, nós temos por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus já fez por nós, não pelo que Ele irá fazer, e Ele irá fazer coisas maravilhosas por nós, seja hoje, seja na era vindoura. Ela não depende daquilo que nós temos hoje, ela depende daquilo que Deus já fez por nós. Deus nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos libertou de nossos pecados. Que seus adolescentes estejam sempre conscientes disso. Isso é a melhor coisa que Deus poderia ter feito por eles. Graça e misericórdia. A alegria não é opcional. Paulo não diz, vocês não precisam se preocupar comigo porque Deus está cuidando de mim. Ele diz, alegrem-se. Ele ordena a alegria. Ele ordena que a igreja em Filipos seja uma igreja alegre pelo cuidado de Deus, que ordena que seja uma igreja alegre pelo zelo que Deus tem tido para eles. Ela não é humana. Apesar de que Deus muitas vezes vai usar meios humanos para trazer a alegria para nós, ela não vem diretamente dos homens, ela vem de Deus. Nossa alegria não nasce a partir de circunstâncias favoráveis, tampouco do coração enganoso do homem, mas de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode usar, por exemplo, os amigos dos seus adolescentes, se forem cristãos e forem amizades que Deus abençoa, não pode usar a família dos seus adolescentes para trazer alegria e satisfação para eles. Eu estou dizendo que, se eles têm todas essas coisas, é Cristo quem dá, é Jesus quem dá, é Jesus quem abençoa, o Espírito Santo quem guia e quem orienta. Ela não é descartável. A alegria que Deus nos dá, ela não é algo que simplesmente é passageiro, não é algo que é corruptível. A alegria que Deus nos dá é uma prévia da era vindoura. Imagine que nós hoje já podemos experimentar a alegria, a felicidade da comunhão com Deus. E que isso é só uma prévia do que nós teremos um dia quando nós estivermos com Ele. Isso é só uma prévia de tudo que Deus tem reservado para nós ao longo de todo esse tempo. Por que nós trocaríamos essa prévia por coisas terrenas? Por que nós trocamos muitas vezes essa alegria verdadeira, que é uma prévia de toda a glória que nós veremos um dia no céu, por coisas daqui? Por que nós trocamos por coisas corruptíveis? Por que nós trocamos por coisas humanas, passageiras, circunstanciais? Porque nós não confiamos em Deus. Porque muitas vezes nos falta fé para saber que Deus cuida de todas as coisas. E agora nós vamos para o terceiro tema da nossa aula, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse trecho da aula, a lição ela vai destacar quase versículo por versículo os motivos da alegria que Paulo descreve ali no texto da lição, que é Filipenses 4, do 4 até o 13. Eu acho interessante que você, professor, você pode fazer duas coisas. Você pode pegar com seus alunos e lendo versículo por versículo e discutindo com eles, conversando com eles, debatendo com eles cada versículo, o que aquilo significa, o que aquilo implica na nossa vida, no dia a dia. Ou você pode até estar dando um versículo para cada adolescente e pedir para eles escreverem algo. De que forma eles veem Deus fazendo aquilo no dia a dia deles, de que forma... O que aquilo muda no dia a dia deles, estar consciente daquilo que aquele versículo fala. Seja tanto a ordem para que as pessoas se alegrem, quanto a garantia que Deus nos dá da paz do Espírito Santo, que pode nos encher, que pode nos consolar, que pode nos orientar.
E a lição novamente dá mais alguns subtítulos, mais alguns tópicos que você está trabalhando. Ninguém nasce sabendo tudo sobre contentamento. Contentamento é um exercício diário, é um exercício de todos os dias você saber, você perceber o quanto Deus tem cuidado de você. Segundo, as circunstâncias geram vítimas ou vencedores. Se você for observar Paulo não ficava contente, o contentamento de Paulo não era simplesmente uma autonegação. Não, eu vou ficar aqui preso, eu preciso sofrer por Cristo. Não era um masoquismo. Não, Paulo ele era contente mesmo em situações difíceis, porque ele sabia que em todas as coisas Deus guiava ele. Em todas as coisas, mesmo naquelas situações difíceis, mesmo na prisão, Paulo via Deus dando oportunidade para ele estar divulgando o Evangelho, para estarem fazendo coisas em prol da obra de Deus. Por exemplo, na última prisão de Paulo, quando ele vai a Roma, será que de outra forma ele teria a oportunidade de ir até na capital do Império Romano e ao longo de todo esse caminho estar pregando o Evangelho? Você já parou para pensar que talvez se Paulo não tivesse sofrido essa última prisão, onde ele iria para a morte, ele talvez não teria alcançado tantas pessoas ao longo de um espaço tão grande de terra, digamos assim? Paulo ele via oportunidades, Paulo ele via o chamado de Deus em todas as situações, em todas as coisas pelas quais ele passava. Confiar em Deus, apesar das circunstâncias, é saber que Deus é soberano em todas as coisas. É saber que Ele tem um propósito em tudo. Inclusive hoje, talvez o seu adolescente está passando por dificuldades em sua família, com seus amigos, na sua escola. Talvez você tenha passado por dificuldades. Mas Deus tem chamado você, Deus tem guiado você, Deus tem abrido oportunidades para mesmo nessas situações difíceis, você está glorificando Ele, você está trabalhando situações da sua vida, situações que você talvez consigo mesmo precise ser amadurecido, ser aperfeiçoado. E Deus tem usado tudo isso para estar abençoando seus adolescentes, para estar guiando eles. E o terceiro, contentamento nasce da comunhão com Deus. Não existe verdadeira alegria, a alegria que vem de Deus, se nós não tivermos comunhão com Deus. Paulo lhe diz, num dos versículos, que nós devemos encher a nossa mente de tudo que é bom, de tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é perfeito. Nós conseguimos fazer isso através do estudo das Escrituras e da oração. Não existe vida com Deus sem essas duas coisas. Nós precisamos desenvolver todos os dias a nossa comunhão com Deus. É assim que nós teremos contentamento, é assim que nós teremos verdadeira alegria. É assim que nós veremos as oportunidades que Deus tem nos dado todos os dias para estar fazendo a vontade dEle, para estar sendo guiado pela vontade dEle em todas as coisas. E aqui nós já vamos terminando a nossa aula. Essa aula é um pouquinho mais curta, talvez, mas é interessante que você dê oportunidade para os seus adolescentes falarem, porque talvez seja uma das aulas mais importantes que eles vão ter. A adolescência é um período talvez um pouco difícil para eles, porque eles estão descobrindo que a vida vai exigir muitas coisas às vezes, e eles não têm como garantir para si mesmos que eles vão atender todas essas necessidades, que eles vão atender a todas essas coisas que eles precisam, que eles vão ter as suas necessidades supridas. E eles precisam aprender. E que aprendam também nessa aula que não é eles que cuidam de si mesmos. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós todos os dias. Deus cuida de nós em todas as situações. E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula. Que Deus possa guiar você, que Deus possa orientar você. Que a sua vida, que a sua alegria seja um exemplo para os seus adolescentes. Que tudo aquilo que você tem feito pela vida deles, mostre para eles o quanto Deus tem cuidado deles, o quanto Deus tem cuidado de você. Que Deus abençoe você e sua classe, que você possa estar abençoando seus adolescentes, que Deus abençoe sua família, que em todas as coisas você possa confiar em Deus, que cuida de tudo, que olha por tudo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ali do vídeo, você pode estar acessando pelo YouTube ou pelo site da Escola Bíblica, o link está na descrição. Não esqueça, se você tiver interesse, está se inscrevendo no canal da igreja. Assim você vai estar recebendo notificações dos vídeos aqui que são colocados tanto da Escola Bíblica quanto das pregações aqui do nosso Tempo 7. Que Deus esteja com vocês hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos.